2019 foi o ano que foi lançado até então a última versão, né? Vamos dizer versão, porque é um reboot, né? É um reboot. Foi O o que brinquedo você assassino. tem, o que você tem para, que é o nome do primeiro, né? O que você tem a dizer dessa versão, dessa nova versão, desse novo Chuck aí, que ressurge das cinzas do zero, né? Ressurge do zero, ele começa, inicia-se, starta de novo. Você, como fã da primeira de lá, de 1988, 89, não lembro, 88, que você acompanha todos os filmes, o que você achou? Antes de você contar mais ou menos o que acontece na história, o que você achou? Eu achei um filme legal, gostei do filme. Esse de 2019 foi bem representou bem o de 88 ou não? Se quiser riqueza de detalhes, você vai para o primeiro. Esse parâmetro que você está me falando é difícil de eu te falar. Por que é difícil de falar? Porque o boneco que eles trazem em 2019 não é o boneco que você tem lá do primeiro filme. Não é o mesmo boneco. A começar que o de 2019 é um robô. 2019 não é uma alma. E é esse justamente o ponto que eu, por ser um fã de longa data do filme original, é um dos meus maiores questionamentos. Porque ele sendo um robô, você tem medo de robô? Ninguém tem medo de robô. Entendeu? E você trazer ele como um robô, sem restrições, né? Porque o que acontece no de 2019 é o quê? É o cara que tá trabalhando forçado lá, ele resolve pegar um boneco ou mais de um boneco, né? Que ainda não se sabe, mas ele pega, pelo menos mostra ele fazendo isso com um boneco e traduzindo para o dia a dia, né? Porque hoje em dia é aquela questão, nem sempre quem chega na franquia não vai entrar nessa vibe do um humano possuindo um boneco. Eu entendo isso também. Mas eu acho que o sobrenatural dentro do boneco é algo que faz toda a diferença, entendeu? Porque você está lidando com um robô no de 2019. No original... Aí entra o que eu cheguei a comentar com você até nos bastidores antes da gente começar a entrevista. Ele conta a história, mas perde a essência. É isso que eu quis dizer com a primeira pergunta que eu fiz a respeito do filme, entendeu? Sim, nesse sentido sim. Porque pra mim faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque você tem medo de uma assombração, você tem medo de um sobrenatural, mas você não tem medo de um robô. Se você assistir o filme, ele começa como um boneco bom. Ele é inocente. Tem alguns momentos do filme que você fala, nossa, que cena bonitinha do Andy brincando com ele, ensinando lá ele e tal. Ele é um robô, ele tá aprendendo. Só que a inteligência artificial dele, ela não tem limites. Então ele vai aprender o que é certo e ele vai aprender também o que é errado. Em várias vezes no filme, ele é mostrado situações a ele. São mostradas situações a ele boas, positivas e também situações negativas. E ele absorve todas elas, entendeu? Então, olha como que vai começar a acontecer. Quando alguém ofendeu o Andy, ele vai entender que essa pessoa é uma pessoa ruim, mas não é amigo. Então, o robô passa a entender que aquela pessoa não gosta do Andy. Então, ele vai começar a tentar fazer mal para aquela pessoa. Né? A primeira vez que ele faz mal para alguém é quando o Andy tem um gato, o Andy tem um gato na casa dele e o gato faz alguma coisa que o Andy não gosta. Uma cena depois, o Chuck tá estrangulando o gato. Entendeu? Então é uma inteligência artificial que ela não tem necessariamente maldade nela, mas ela aprende, ele vai aprendendo as coisas e passa aí a fazer algumas escolhas no filme que passam a não ser as melhores, né? Então por isso ele começa a ficar malvado e tal, mas é um robô. É um reboot, ou seja, ele vai te contar uma outra história com algum embasamento na original, mas com conceitos diferentes, com coisas diferentes
e que de nada depende de toda a franquia até o 7º filme que você tem ali do original. É o mesmo criador? Não, é um dos produtores do It, se eu não me engano, do palhaço lá, sabe? Ele participou. E não tem nada a ver com o Don Mancini e nada disso.